Boa tarde, no Espaço Livre de hoje nós vamos falar a respeito das condições do tempo, as chuvas que estão atingindo também a nossa região e trazer algumas informações importantes à população de Ouro Fino. Recebendo aqui hoje Antônio de Souza Batista, que é coordenador da Defesa Civil de Ouro Fino. Nós teremos também durante o programa a participação de Luciana Leal, também com outras entrevistas sobre este assunto. Toninho, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Livre. E as chuvas agora vieram com uma intensidade um pouco maior. Você tem acompanhado a situação aqui do Ribeirão, a situação do município de Ouro Fino, sempre atento também. O que nós podemos passar de informações para tranquilizar a população no presente momento? Boa tarde, população de Ouro Fino em geral. Então, Cláudio, o que vem acontecendo é que eu já tenho 5 anos praticamente na coordenação da Defesa Civil, e a orientação que a gente recebe do coordenador geral, que é um sargento da Polícia Militar, ele sediado em Pouso Alegre, é para a gente não fazer alarde. A gente tem que saber o que está falando para a gente não provocar tumulto na população. E eu monitoro o Ribeirão Ouro Fino, acompanho, também estou lá junto na prefeitura lá e vejo a limpeza, que sempre a gente vem aqui fazer entrevista com vocês, que a gente faz esse comentário sobre não jogar lixo, né? Móveis velhos, em geral, galhos de árvore. Então a prefeitura está 24 horas monitorando, tem um funcionário que faz essa limpeza dentro do município. E sobre essas chuvas, elas estão causando bastante transtorno, mas graças a Deus que para nossa região de Ouro Fino está tranquilo. Eu monitoro, como eu falei para você, sempre eu estou passando, às vezes de madrugada, quando chove muito, a gente passa desde lá do Jardim Aeroporto até a última ponte lá em cima, lá do Guargatá. Dá para perceber que tem uma boa vazão quando é chuva normal. Então no caso aí de uma cabeça d'água, aí já não tem como ter uma previsão. Então a gente pede, né, para Deus para manter do jeito que está essa chuva normal, porque se vir a cabeça d'água aí não tem como a gente ter um controle sobre isso aí. E também tocante a esse assunto, chegou um áudio para mim hoje de manhã sobre que estourou uma represa no bairro do Feijoal e estava descendo muita água para a cidade, e várias pessoas me ligaram, apavoradas com toda razão, pessoas que são ribeirinhos, e imediatamente eu fui verificar, tô vindo, tive lá na ponte lá ali na piscina do Éden, o volume está um pouquinho alto, mas isso aí é em razão da chuva direto, que está caindo direto aqui na nossa região, mas está dando uma boa vazão, o rio está excelente. Já aconteceu no passado de chover, tipo essa noite, 3 dias e 3 noites direto, e deu vazão, não jogou água para fora, não prejudicou ninguém. Então eu quero tranquilizar a população para ficar tranquilo que dentro desses conformes está tudo bem. Não, eles quando eles quiserem tirar uma informação concreta, entrar em contato ou com a Defesa Civil, ou com a Polícia Militar, ou com a Prefeitura Municipal, que todos esses 3 órgãos está direcionado a esse tipo de problema, que é o rio. A gente monitora, tem câmeras, né? Do DEMAI também é outro órgão muito importante, que está tudo junto. Então tomar cuidado com essas notícias falsas que acaba prejudicando as pessoas. Eles ficam com certeza com bastante medo, né, de perder as coisas, e então a água invadir a residência deles. Isso aí que eu vim aqui exclusivamente para pedir para vocês, para entrar em contato com a população, para eles se tranquilizar, principalmente o ribeirinho. E existe também um alarme ali que vai soar quando a régua vier a atingir, se ela atingir um nível mais crítico. Sim, justamente. Então ali tem a régua e tem o alarme. Então tudo isso e os moradores também, né? Melhor do que o alarme seria aquele morador que mora dentro da cidade e vai entrar em contato ou com o DEMAI, ou com a Defesa Civil, ou com a Prefeitura Municipal, ou com a Polícia Militar. Aí imediatamente a gente vai constatar. Então, só que lembrando uma coisa muito importante, sem querer pôr medo na população, essa cabeça d'água eu aprendi naquela primeira grande que teve,
que eu estava na defesa, teve uma reunião no sábado à tarde, ali no domingo, não lembro direito, no domingo, ali em cima do Banco do Brasil, e um graduado do Corpo de Bombeiro Militar, se eu não me engano, de Belo Horizonte, ele me passou isso, que a cabeça d'água, ela é muito rápida, é tipo uma nuvem desabando no alto da serra. Então, conforme ela desce, o sinal da cabeça d'água para nós que estamos dentro do município seria troncos de árvore, galhos, que do jeito que ela vai descendo, ela vai arrastando tudo. Então, não foi muito das grandes, tem piores, né, que arrastam árvores com raiz e tudo. Então foi isso que ele passar para a população, que no caso da cabeça d'água. Agora, a chuva normal, constantemente a gente vê, né, as máquinas da prefeitura trabalhando, desobstruindo, né, o leito do rio, tem também as bacias de contenção. Só que essas bacias nós não podemos ter 100%, eu não tenho 100%, eu não posso passar à população 100% de garantia, porque pode vir uma cabeça d'água, elas enchem. Aí vem uma outra em seguida, aí eu já não assino embaixo, entendeu? Infelizmente, são coisas que a gente não tem como assumir esse compromisso, que é coisa da natureza. Então, tem que deixar a população sempre em alerta sobre isso aí, né? E nesta época do ano, as chuvas são comuns aqui na região sudeste, de uma forma geral também. As chuvas são comuns, e chuvas fortes que vêm nessa época do ano. E a gente aqui não está aqui também para fazer defesa de ninguém, nós não somos advogados de ninguém, mas os problemas com as chuvas, infelizmente, acontecem em várias regiões, não somente, né, em Ouro Fino, como a gente tem presenciado por aí, né? Assim, eu até vejo da seguinte forma, Cláudio, que Ouro Fino é uma cidade abençoada por Deus, pelas condições que a gente vê, outras, né, que nem a capital mineira. Ontem mesmo, né, a gente tá acompanhando a São Paulo. Eu morei em Campinas, cheguei a ver em Campinas, o centro de Campinas teve perdas de vidas. Então, em comparação de outra cidade, Ouro Fino é excelente sobre a vazão. A vazão é muito boa, tem um desnível bem grande da cidade para desembocar no Rio Mugim. Agora, tem aquela coisa do retorno. Se o Rio Mugim tiver muito cheio, aí vai dar o refúgio, com certeza, né? Que aí vai ficar mais represada. Mas no caso, que nem eu já frisei para vocês, a cabeça d'água, ela é perigosa. A chuva normal, que nem está chovendo, a população em geral pode acompanhar o fluxo da água no Ribeirão, é ótimo, desce a água tranquilamente. Então, para a população, principalmente a ribeirinha, fica tranquila sobre isso aí, que infelizmente a cabeça d'água é muito rápido. Então, os moradores que vão monitorar, os próprios moradores. Então, aquele que, sem fazer brincadeira, né, que é uma coisa muito séria, vidas que está em jogo, fazer o monitoramento e já entrar em contato com a Polícia Militar já entra em contato com a Defesa Civil, DEMAI e outros departamentos públicos, para a gente ver o que a gente pode fazer de melhor para a população ribeirinha. Tá certo. E a nossa torcida é que realmente esse período das águas passe, esse período de chuva passe, e a gente não registre nenhum tipo de incidente aqui, porque isso causa transtorno, é sofrimento, é prejuízo para a população, e isso a gente não quer. Então a gente também até aproveita o gancho do Toninho aqui, falando a respeito disso. As redes sociais são importantes, também são meios de divulgação, meios de comunicação, mas devem ser usados também com bastante cautela, com bastante responsabilidade, para evitar também criar transtornos na vida das pessoas. Com certeza, você frisou uma coisa importantíssima, porque o acesso é muito rápido, né? Então, as pessoas que for fazer alguma comunicação nas redes sociais, tomar muito cuidado, porque são vidas que estão em jogo. Então, vai que uma senhorinha, uma vozinha tem um problema cardíaco, qualquer coisa, a gente pode provocar a morte de uma pessoa inocente por causa de um alarme falso. Então, ter certeza do que está acontecendo e passar para as autoridades competentes e não jogar na rede. Se jogar na rede foi o que aconteceu hoje. Infelizmente, a pessoa não fez de mau gosto, aconteceu e infelizmente começou a gerar. Por isso que eu estou aqui com vocês, tranquilizando principalmente a população ribeirinha, tomar muito cuidado, que as pessoas às vezes aumentam mais do que está acontecendo. Então eu fui lá, presenciei pessoalmente, para depois vir aqui para passar para a população, que a gente tem que
passar uma notícia certa, né? A gente não pode viver na dúvida. Tá certo. Toninho, agradecemos a sua participação aqui no Espaço Livre da Difusora e vamos ser parceiros aqui nesse trabalho também que vocês realizam aí de prevenção, de orientação em favor da população de Ouro Fino. Bom, fica bem claro também que ninguém está proibido de postar informações na rede social. Isso é uma coisa que é um direito do cidadão manifestar a expressão dele através dos meios que ele achar conveniente. Apenas o cuidado de checar antes de postar uma informação. Toninho, muito obrigado então e nós vamos continuar no Espaço Livre falando a respeito desse assunto. Muito obrigado, Cláudio, obrigado ouvintes da FM Difusora, e a Defesa Civil está sempre à disposição de todos vocês. A gente agora vai abrir espaço para a Luciana Leal, que também tem informações a respeito dos trabalhos que estão sendo realizados no sentido de prevenir transtornos a toda a comunidade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Com esse período de chuva, a gente assiste muitas coisas na televisão, informações de rádio, em outras cidades, muitas enchentes. E aqui em Ouro Fino houve esse alarme nesta manhã, nesta madrugada. E sobre esse assunto também, Cláudio, eu vou conversar agora com o superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável aqui da nossa região. Partiu aqui de Ouro Fino esse trabalho, que é o Nelson José Antônio. Nelson, você desde cedo está acompanhando tudo o que foi dito nas redes, também no WhatsApp, sobre o que estava acontecendo no Rio, essa suspeita de uma barragem que teria estourado? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Desde manhã, desde as 5 da manhã, a gente está monitorando. Inclusive, quando surgiu a informação do rompimento da barragem, a gente foi atrás de fazer a averiguação e vimos que era realmente assim, tranquilo, não havia nenhuma barragem rompida. Primeiro, que é importante que a população saiba, as bacias de contenção do Gargatá, elas que recebem toda a água que vem da região do Feijoal e dos Limas. Nós temos uma bacia instalada para o Ribeirão dos Limas e outra maior de 1 bilhão de litros do Feijoal. A primeira reação que ocorreria aqui no município seria o enchimento dessas bacias. Mesmo com grande velocidade, elas foram projetadas para isso. Imaginemos que rompesse uma barragem de uma represa e nós tivéssemos ali a expansão de um volume de água ali de grande monta. Ele viria pelos canais até chegar na bacia e na bacia ele ia encontrar então esse freio para poder fazer a retenção e ali ele ia ser amortecido para distribuir para o canal. Tanto que a população pode observar que o nível do rio ele se mantém entre 1 metro, 1,20 m, ele nunca chegou em 1,5 m esse período agora que nós estamos. Por quê? Porque nós fizemos mais bacia. No ano passado, antes da conclusão das bacias, nós chegamos a 1,5 m na régua aqui na ponte do Éden Clube, sim. Porém, esse ano aqui não atingimos ainda. Como a gente observa, né, a região aqui está muito castigada. Graças a Deus, nós estamos tendo aqui esse período de tranquilidade, de normalidade. As chuvas têm vindo, elas têm sido muito benéficas para a gente, para recarga, para abastecimento de lençol freático. Essas chuvas que vêm, que duram a noite toda, por exemplo, são maravilhosas. Essas chuvas elas são para reabastecimento dos aquíferos. Então nós temos aqui um potencial hídrico já reservado para esse ano. No final do ano passado, a gente tinha a preocupação que, por falta de precipitação, poderíamos enfrentar uma crise hídrica. E isso a gente já descarta, porque nós já conseguimos já uma boa porcentagem desse abastecimento. E ainda temos chuva até o mês de março. Temos mais 45 dias pela frente ainda para poder ter essas chuvas de abastecimento. Nelson, quantas são as bacias hoje que foram feitas na nossa região aqui de Ouro Fino? Nós temos 6 bacias. Qual capacidade? Todas elas somadas juntas, nós temos aí 3 bilhões de litros de armazenamento de água. Para haver, então, uma enchente aqui em Ouro Fino novamente, o que teria que acontecer? Todas elas lotarem de água? Estarem repletas de água? Perfeitamente, porque se nós tivermos uma chuva acima de 150 milímetros, então nós teremos todas elas cheias. Até 150 milímetros elas não enchem todas elas. Tá? Então, acima de 150 milímetros, esse estudo foi feito um estudo geológico, foi feito um estudo hidrológico para a gente ver, tanto que as bacias não têm barramento, elas são de cavidade. Elas ficam abaixo do nível do solo. Então nós não temos rompimento de barragem. Mesmo com esses 3 bilhões de litros armazenados, nós não corremos risco nenhum de rompimento. Porque todas elas são negativas, nenhuma é positiva. Então não há talude. Elas são escavadas. Bom, e acima de tudo, elas estão a 0,5 metro acima do nível do rio. Nesta madrugada, quanto que tinha de água nessas bacias? 20% só. Então não haveria o risco. Não haveria esse risco. A capacidade instalada da primeira bacia, por exemplo, lá no Gargatá, de manhãzinho, quando clareou o dia, que nós fomos lá fazer as imagens, ela estava com 20% de capacidade só.
Então nós tínhamos 80% ainda que poderia chover. Essa chuva dessa noite, ela não passou de 60, 65 milímetros, ela não conseguiu ultrapassar essa margem. E a precipitação, ela foi moderada. Tanto que eu quero agradecer aqui publicamente o Rodrigo Alvarenga pelo belíssimo trabalho que ele faz de monitoramento. Ele tem nos ajudado muito com o Informe Ribeirão. Nós temos ali próximo da área dele, nós temos ali a sirene, nós temos ali as boias de nível, nós temos régua. De certa forma, foi uma simulação, e uma simulação até positiva, para que Ouro Fino pudesse sentir como seria se isso tivesse acontecido realmente. Perfeitamente, a gente viu o potencial que houve dentro desse Informe Ribeirão. Como esse grupo ele tem muita gente, principalmente os moradores ribeirinhos ali, comerciantes e moradores, todo mundo estava atento ao que estava sendo postado ali. Isso foi muito bom, porque foi um simulado que a população conseguiu entender que se nós precisarmos de emergência, e nós que já trabalhamos muito no plano de contingência do município, sabemos que tem alcance. Nós temos ali um alcance de informação que vai ser precisa e vai ser rápida. A população se mobilizou e isso foi muito importante para a gente. Já deu para notar, espera que não aconteça, mas se acontecer uma emergência nesse sentido, todo mundo vai conseguir levar seus pertences, sair ainda com segurança. Perfeitamente. Inclusive é acionado nesse momento o plano de contingência, Defesa Civil, Prefeitura Municipal, DEMAI, todos esses órgãos estão trabalhando em conjunto para poder fazer a remoção das pessoas e a remoção dos pertences. Há tempo suficiente para isso, porque nós temos um poder de resposta de máximo 15 minutos, para que todo mundo tenha essa informação. Isso é importante. Então isso foi bom ter acontecido. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Muito pelo contrário. Eu vejo isso como um ponto positivo e a cidade ganhou com isso. Isso chama-se poder de resiliência. Nós temos resiliência quando nós temos capacidade de resposta e de alerta antes que o mal aconteça. Isso que é poder de resiliência. Nelson, você também foi checar a situação da represa ou da reserva de água do DEMAI. O DEMAI de manhã a água estava passando por cima das comportas. A preocupação maior é que porque o barramento do DEMAI estava sendo rompido, ele estava sendo degradado pela força da água. Ele estava passando por cima, ele estava fazendo ali um desmanche da área de sustentação. Quando eu cheguei ali já havia baixado já o nível, tem algumas ilhas que estavam descendo, bastante ilhas assim, que ficam suspensas sobre a água, elas descem com muito iguapé. Então eles trancam a passagem do canal, isso era uma preocupação. E nós fizemos então a sondagem, então não há esse risco de rompimento. O DEMAI está de parabéns pelo trabalho que faz, prestou serviço para a gente agora de manhã, na desobstrução da ponte ali da avenida, perto do postinho da avenida, caiu uma árvore, uma aroeira muito grande, trancou um dos tubos, inclusive. O DEMAI prontamente foi lá, já fez a remoção, subimos atrás ali do poço do Girassol, tinha mais uma árvore caída, mais um barranco grande que estava caindo, também já foi removido. Todo esse trabalho de prevenção, de contenção, a gente tem trabalhado em conjunto. O Flávio Caniello tem sido um elo muito grande entre os grupos e as ações a serem tomadas, junto com o Zé Luiz da Prefeitura, com o Israel, que tem as motosserras. A gente tem trabalhado para poder manter esse rio limpo. E a gente tem visto aqui que agora, a partir desse ano, uma coisa que eu já conversei com o Zé Luiz também, inclusive, nós vamos ter aí um homem, o Tonho, por exemplo, ele vai ficar o ano inteirinho no rio. Então ele sobe roçando, quando ele volta lá embaixo tá alto, ele vai deixando, mantendo o nível do rio limpo. Ele vai ver obstrução de ponte, ele vai ver queda de canal, queda de árvore, ele vai estar vendo sempre se há alguma coisa, algum dejeto que possa causar algum dano, então ele vai estar sempre cuidando. Então nós temos agora o homem do rio, isso para nós é uma segurança muito grande, porque é uma pessoa que está vendo todo dia. Então a gente vai ter informação constantemente e as margens do Ribeirão vão ficar mantidas sempre limpas. As bananeiras vão ser removidas, porque pessoas ainda insistem em plantar bananeira na beira do rio. E isso é um perigo danado, porque ele desce o talude, não tem sustentação, bananeira é muito frágil. Qual seria a árvore que deveria ter na margem do rio? Na margem do rio, sangra d'água, poderia plantar aroeira, poderia plantar canela, árvores de pequeno porte, não de grande porte, para que não causem peso na margem do rio. As árvores têm que ter o sistema radicular de maneira que ela seja pivotante e um pouco horizontal, porque ela sustém a terra ao seu redor e ela se firma no chão, então a água não consegue derrubar e nem arrancar a raiz dela. Esse tipo de árvore são árvores importantes que nós precisamos estar mantendo para que a população entenda que árvore de água, por exemplo, que é bananeira, árvores frutíferas de grande porte, mangueira ou abacateiro, não se deve plantar próximo ao rio, porque elas são muito pesadas. Nelson, algum recado que você queira deixar aos ribeirinhos, à população aqui da nossa região de Ouro Fino? Quero sim, porque eu estava na bacia hoje de manhã e vi a grande quantidade de lixo que ainda está sendo dejetado próximo às margens do rio. Nós precisamos de consciência ambiental, gente. Não podemos continuar jogando lixo na beira do rio. Vocês não devem ter medo de ninguém, devem denunciar sim. Passa um sujeito, uma caminhonete, um carro e jogam lixo na beira do rio, fotografem a placa, enviem para a difusora, para a Polícia Militar, para a Defesa Civil, para a Prefeitura, a gente vai atrás desse cidadão, vamos ver quem é o infrator, ele vai pagar multa sim, ele vai ser reprimido por isso, porque nós estamos trabalhando para um meio ambiente ecologicamente equilibrado e nós precisamos então de consciência ambiental. A população
não pode aceitar mais o lixo dentro do rio. Nelson, eu te agradeço a participação no Espaço Livre, hoje coletivo, né, com Cláudio Lopes, também com o Toninho da Defesa Civil. E, Nelson, hoje vai ter um trabalho também do Comitê Executivo de Bueno Brandão e você também está trabalhando neste comitê em Monte Sião. São 2 comitês, em Monte Sião e Bueno Brandão. Hoje nós temos audiência pública em Bueno Brandão, às 19 horas na Câmara Municipal. Ele é referente à aprovação do plano de saneamento básico que nós fizemos. Desde o ano passado, de janeiro do ano passado, quando eu estive com os 2 prefeitos, tanto o Silvio Félix como o Zé Pocai, em Belo Horizonte e na Funasa, nós assinamos um termo de referência e responsabilidade para que a gente pudesse elaborar durante o ano de 2019 o plano de saneamento básico dos 2 municípios. Amanhã nós temos audiência em Monte Sião também, na Câmara Municipal, é para aprovação do plano. A população, ela foi chamada, ela foi ouvida, ela foi questionada a respeito das necessidades de saneamento. O saneamento básico, ele envolve 4 eixos temáticos, que é a água filtrada, que a gente toma, a água de sustentação, a água de esgoto, por exemplo, que seria a água servida, nós precisamos da água drenada, que é a área de chuva, e o resíduo sólido. Então, esses 4 eixos temáticos, foi nessa vertente que eu trabalhei com eles, no Comitê Executivo, junto com a UFMG, que produziu esses trabalhos, e em Confidentes nós fizemos também o plano de saneamento ano passado, foi aprovado dia 16 de dezembro, graças a Deus. Conseguimos em tempo hábil já expressar a nossa necessidade e conseguimos protocolar projetos na Funasa também, de grande monta, questão aí de mais de 7 milhões. A gente está buscando recursos para os municípios e agora essa semana nós começamos também já em Borda da Mata. Eu estou dando assessoria junto com o Instituto Federal, em Confidentes e Borda da Mata, o Instituto Federal que está fazendo. Monte Sião e Bueno Brandão é o FMG, em parceria com a Funasa. Todos nós nos reportamos à Funasa pelo termo de referência, que é uma obrigatoriedade, e esse plano, todo município que não tiver, a partir de 2020 não terá mais recursos do governo. Então, CEINFRA, CEDRU, CETOP, Funasa, todos os órgãos que são fomentadores de projetos, programas para a população, as prefeituras não terão acesso se não tiverem mais esse plano. O de resíduo sólido nós já temos pelo consórcio, graças a Deus é um plano integrado que nós temos aqui, mas o de saneamento, o Ouro Fino já tem já há algum tempo também, e os demais municípios que não haviam sido contemplados, nós estamos aqui trabalhando para que sejam contemplados na nossa região, para que ninguém fique de fora. Então a gente está aqui disposto a ajudar, colaborar, fazer com que haja realmente uma vida mais saudável para a nossa população, porque a população precisa participar do plano, ela tem que ser ouvida, precisa participar das audiências. É importante que a população veja isso com bons olhos, porque esses planos não são políticos, esses planos são extremamente técnicos. Para que isso aconteça, há todos os estudos, o Instituto Federal, por exemplo, tem os seus engenheiros, toda a equipe técnica que trabalha, nós que trabalhamos aí na área de saneamento básico, que é a minha especialidade, a gente trabalha para poder fazer as coisas acontecerem. Tá certo. Bueno Brandão é aonde? Na Câmara Municipal, 19 horas. Nelson, muito obrigada pela sua participação. E você continua com Cláudio Lopes. O Espaço Livre está terminando por aqui. A seguir na difusora você vai conferir o rádio serviço e em seguida vem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Para você, uma boa tarde.